E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre mais-valia, que é uma teoria econômica de Karl Marx que explica a precificação do trabalho, da mão de obra, e ele traz uma nova visão a respeito do mercado da força de trabalho por meio do proletário, que são os trabalhadores. Então, para a gente falar de mais-valia, é importante que, em primeiro lugar, a gente fale de proletário. Então, proletário, segundo Karl Marx, é todo aquele que vende a sua força de trabalho, enquanto que burguesia são aqueles que detêm o capital e os meios de produção e a terra, ou o conjunto de quaisquer desses, né? Então, antes de Karl Marx, as duas visões principais eram a de Davi Ricardo e de Adam Smith. Adam Smith, ele dizia que o lucro ele não estava atrelado à mão de obra, ele estava atrelado intimamente ao capital e que a mão de obra ela era paga de acordo com a demanda de mercado, simplesmente oferta e procura. A simples oferta e procura é que determinava o salário dos trabalhadores. Por outro lado, o Davi Ricardo, ele usava o mínimo existencial. Ele defendia que o salário pago aos trabalhadores, é muito importante a gente lembrar aqui que esse era o contexto da Inglaterra do século XIX, da Revolução Industrial, né? Então o Davi Ricardo, ele falava que o salário dos operários, ele gerava sempre em torno do mínimo existencial. Ou seja, o capitalista ele pagava o mínimo possível para os trabalhadores, que era o necessário para ele comprar alimentos, vestimentos e itens básicos de higiene. Esse era o salário pago, né, segundo o Davi Ricardo. E fazia muito sentido porque na Inglaterra do século XIX, os trabalhadores eles trabalhavam até 16 horas diárias e eles tinham uma condição extremamente precária de vida. Se a gente fizer um paralelo, é assim, não sei se era tão pior que o trabalhador assalariado aqui do Brasil, que ganha um salário mínimo, a não ser pela carga horária, que aqui no Brasil pelo menos se respeita a carga horária. Porém, o Karl Marx, quando ele escreveu o Manifesto Comunista, ele ainda não tinha deixado uma definição clara ainda do que seria o trabalho e de como o capital ele se relacionaria, né, com a compra da mão de obra. Porém, no seu livro O Capital, Karl Marx ele introduziu um termo brilhante, um termo novo e que até hoje é discutido no meio acadêmico, que é a mais-valia. Como eu já disse em vídeos anteriores, nem precisa vir bolsominion hatear os vídeos, porque se você acha que Karl Marx é um demônio, que o trabalho dele não serve para nada, provavelmente você não leu Karl Marx, provavelmente você não conhece a obra de Karl Marx e não faz a menor noção da importância do trabalho de Marx e de outros sociólogos, né? Então, a explicação genial de Karl Marx, ela foi as seguintes considerações, né? Primeiro, o trabalho ele era visto como uma mercadoria. Então, quando você vende a sua força de trabalho, pouco importa para o capitalista se você depende disso para sobreviver. Ele vai encarar simplesmente como uma mercadoria a sua força de trabalho. E em segundo lugar, ele dizia, né, que a mais-valia ela era o excedente, ela era a diferença entre o quanto a mão de obra valia e o quão realmente era pago para o trabalhador. Então, para a gente trazer em termos práticos, a mais-valia é a margem de lucro que o capitalista, que o empregador tem em cima da mão de obra. Por exemplo, você ganha aí 5 mil reais, você tem um emprego, você ganha 5 mil reais. O seu patrão, ele só te paga 5 mil reais porque ele vende a sua mão de obra por 15 mil reais. Para ele, a mão de obra vale 15 mil reais, porém ele te paga 5 mil reais e realiza um lucro de 10 mil reais em cima do seu trabalho. Essa é a mais-valia. E isso é brilhante, porque todos os tipos de empregadores, eles realizam lucro em cima da mão de obra paga, da mão de obra contratada. Davi Ricardo, em sua concepção, ele tinha que o lucro, ele tinha apenas um caráter residual, ele era o que sobrava para o capitalista. Porém, o Karl Marx, de forma muito acertada,
Ele disse que não. O lucro ele já era planejado e o capitalista ele visa o lucro e esse lucro ele já era planejado antes do início da operação. Então ele não poderia ser visto como algo residual. Ele era a operação principal, a operação em si era o lucro. Então ele trouxe, né, à tona o conceito de mais-valia, né, que em termos gerais é isso daí, e aí ele partiu para dois conceitos de mais-valia. A mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A absoluta ela tem a ver com a carga horária. Ou seja, o empregador, o explorador de mão de obra, ele vai te pagar 5 horas de trabalho, porém ele vai te explorar por 16 horas. Eu volto na seguinte referência. Quando a gente analisa esse contexto, a gente tem que ter em mente a sociedade capitalista da Inglaterra do século XIX. Não existia uma jornada de trabalho clara estipulada pelo Estado. Então qualquer capitalista ele podia negociar e falar, não, você vai trabalhar 20 horas por dia. Se você quiser, o trabalho é esse. Então, essa era a mais-valia absoluta. A relativa, ela já tinha a ver com o processo de mecanização, porque a Revolução Industrial, ela tinha mecanizado e ela fazia com que os trabalhadores ganhassem ainda menos. Eles produzissem muito mais, porque as máquinas não eram autônomas, e até hoje a máquina não é 100% autônoma, né? Ela precisa de uma mão de obra para estar ali consertando ela, para estar mantendo ela. Então ela fazia com que o trabalhador operasse a máquina, produzisse ainda mais, fizesse com que o custo dos produtos caísse um pouco, mas o seu salário ainda era muito baixo. Ele ainda vivia uma situação de exploração. E isso é muito claro, porque Marx ele falava, um trabalhador ele produz 10 produtos e não recebe o suficiente para comprar nenhum dos produtos. Como, por exemplo, vamos imaginar um operário aí que trabalha numa indústria automobilística. Ele produz 50, 100 carros e não ganha o suficiente para comprar nenhum carro. Às vezes produz 1.000, 2.000, 3.000. A gente lembra também daquelas crianças que trabalham nas fábricas da Nike, lá na África. Ela produz milhões de tênis e não tem condições de comprar um tênis da Nike para usar. Por quê? Porque o trabalho dela é uma mercadoria, é entendido apenas como um ativo mercadológico pelo explorador da mão de obra, e tanto faz se o que ela está produzindo está dando uma margem de lucro alta para o empregador. Ele só quer saber da sua parte, que é a mais-valia, que é o lucro realizado sobre o trabalho. Então isso é extremamente importante. Agora já estamos indo para a conclusão do vídeo, né? É extremamente importante que a classe trabalhadora, que a classe operária, que a classe proletária, né? Que sou eu, provavelmente é você que está assistindo esse vídeo também, tenha em mente que a sua mão de obra, a minha mão de obra, a nossa mão de obra, ela é apenas uma mercadoria para os empresários e para os exploradores da mão de obra, que realizam lucro sobre nossos salários. Como eu disse anteriormente, né, se o cara ganha 10 mil reais, ele só ganha 10 mil reais porque o empregador dele lucra 30 mil reais em cima do que ele faz. Se ele ganha 50 mil reais e ele é um empregado, ele é um proletário, embora ele vai se sentir elite porque ganha 50 mil reais, não. O patrão dele realiza um lucro de no mínimo ali uns 200, 300 mil reais mensais em cima do salário dele, senão ele não estava pagando 50 mil reais, certo? Então esse é o conceito de mais-valia, é muito simples de entender, né? Eu recomendo todos que leiam Marx, mesmo você sendo direitista. O livro Capital, de Karl Marx, eu nem li ele, eu ouvi o livro, eu estava viajando, eu estava fazendo Minas, Rio de Janeiro, uma viagem muito longa, aí nas 12 horas de viagem eu coloquei lá o audiobook para tocar no som e fui ouvindo. Gastei acho que umas 6, 7 horas ouvindo aquilo, às vezes eu parava para dar uma descansada, né, descansar a cabeça, e eu ouvi o livro. Às vezes você não precisa nem ler um livro, você pode ouvir o que o livro tem a dizer. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que todos vocês tenham gostado e tenham tirado proveito. Deixa um comentário bacana aí, vamos interagir aí nos comentários, certo? Diga aí o que você achou. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.